Tô aqui. Boa Ah, noite para você, boa noite para todo mundo. O Flamengo acabou de ganhar agora 3-1, só para registrar. eu sou Mengão desde criancinha. Sou Mengão desde criancinha. Meu sonho é ter uma camisa do Flamengo, Fabrício. Eu ainda não tenho uma camisa do Flamengo. Olha, se eu contasse tanta gente que já me prometeu uma camisa do Flamengo e nunca me deu, eu já teria, assim, para umas duas seleções, sabe? Então, Nossa, eu espero um dia fazer uma live com a camisa do Flamengo e quem não for eu flamenguista vou vai mandar ter uma para que... você. Vou aproveitar que eu tô aqui no Rio de Janeiro e vou comprar uma para você. Ó, já temos mais uma promessa, hein? Olha lá, ó. Tá todo mundo vendo aí, viu? Vamos lá. Fabrício, eu não tô vendo você, mas eu só gostaria de confirmar se o pessoal está vendo você, pra gente poder dar sequência pra live, tá? Eu só confirmo, pessoal, se vocês estão vendo, Fabrício. Ah, eu nem vou ler esse Cadê? comentário do Atlético com o TH, eu me recuso. O meu escritório ele fica do lado da Baixada, gente, então, no Atlético. Então, pessoal, vocês estão vendo o Fabrício? Sim. Vocês estão me vendo aí? Pronto, beleza. Perfeito, perfeito. Então, vamos seguir. Eu já vou começar nessa vacina para a gente poder agilizar esse negócio aí, né? Ok. Então, vamos lá. Eu quero saber qual que é a sua visão, o que você entende por mobilizar pessoas. O que é mobilizar pessoas, Fabrício? Bom, mobilizar as pessoas é você cumprir o objetivo final, na verdade, do processo eleitoral. Né? A gente sabe que a comunicação política ela é dividida em 3 etapas. A sensibilização, que é quando o político ele se apresenta, ele gera empatia com o seu público. A motivação, né, que é quando ele discute as propostas e apresenta os motivos para que o eleitor vote nele. E a mobilização é o final. Na verdade, o ato de votar, o domingo de eleição, é o grande dia de mobilização nacional, onde as pessoas, vamos entender mobilização, a pessoa fazer alguma coisa, ela se mobilizar para alguma coisa, ela se movimentar para alguma coisa. Então, a mobilização ela é o objetivo final de todo o processo político. Né? O que a gente quer é que as pessoas se mobilizem. Bom, então é isso. Então, assim, mobilizar as pessoas é você juntar as pessoas e conseguir que essas pessoas cumpram alguma tarefa, vamos colocar assim de forma bem simples. Perfeito. E eu acho que nesse ponto existe às vezes um grande engano de muita gente que acha que mobilizar é o início. E na verdade o que você traz aí, mobilizar é um fim, né? É um objetivo final e não o início. Né? As pessoas acham que a mobilização é o princípio de algo, mas na verdade ela é o fim de algo. É isso que você está dizendo. O que eu estou dizendo é que ela é o objetivo final, mas o fato dela ser o objetivo final, quando eu coloco essas 3 fases da campanha, a sensibilização, a motivação e a mobilização, elas fazem parte de todo o processo político. Então, também não é uma coisa que, tipo, eu vou deixar para mobilizar no final da campanha. Não, eu mobilizo agora, porque através da mobilização é que eu tenho aquelas pessoas com quem eu posso contar. Para exemplificar, Gisele, quando nas palestras que eu dou por aí, eu tenho feito uma pergunta para os pré-candidatos. Eu pergunto o seguinte: se amanhã fosse o lançamento da sua candidatura, quantas pessoas você conseguiria levar para esse lançamento? Então, a partir dessa pergunta, você se questiona quantas pessoas estão realmente contigo imobilizadas, entendeu? Então, é uma questão que deve se pensar agora, porque vai ser o grande diferencial. Foi o diferencial nas eleições de 2018. Né? O que o Bolsonaro tinha era o quê? Era uma galera muito mobilizada nas redes sociais e fora delas. Tanto nos atos, nos receptivos de aeroporto que ele fazia, como também na guerrilha virtual o tempo inteiro. Isso é gente mobilizada, é isso que a gente faz na mobilização. Sim, sim. Inclusive aqui o Felipe ele trouxe, né? Mobilização é construção, nunca é de hoje para amanhã. Exatamente. Né? Se bem que essa história de hoje para amanhã, eu já andei sabendo de umas de hoje para amanhã sua, Felipe, Fabrício, que depois você conta para mim, tá? Conta pro pessoal aqui, porque eu já sei. Fala para mim. Fala pra mim, porque assim, o pessoal, eu vi muito comentário aqui que você é o craque, que você domina tudo de mobilização. Eu quero saber como é que você começou, né? Como é que você vislumbrou, né, esse lance de mobilização? Eu acho bastante importante você contar um pouquinho aí a sua história. Tá bom.
Bom, vamos lá. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 14 anos de idade no movimento estudantil. Então, eu com 14 anos de idade, eu parei a minha escola sozinho. Eu cheguei 5 horas da manhã no colégio, cheguei mais cedo, com um chiclete, coloquei o chiclete nos cadeados dos portões da escola, para que ninguém conseguisse abrir, e à medida que as pessoas foram se concentrando na porta da escola, eu subi no portão, fiz um discurso para a meninada e conduzi essa meninada em passeata até a prefeitura, era um ato com outras escolas. Então, eu comecei aí. E de lá para cá, assim, eu estou com 42 hoje, eu sempre trabalhei em campanhas, faço estratégia, faço a parte de comunicação, mas eu sempre trabalhei em campanhas organizando todo tipo de mobilização, de rua principalmente. Então, equipe de rua, de panfletagem, comício, carreata, tudo. Eu cresci fazendo isso, porque chega uma hora na campanha que isso é muito importante. Então, por exemplo, a comunicação, a cúpula da campanha decide lá fazer uma carreata, mas quem é que vai mobilizar? Quem é que vai organizar as pessoas? Quem é que vai chamar as pessoas? Então, eu sempre fiz isso. E agora, depois desse processo eleitoral, né, só também para esclarecer, no último processo eleitoral, eu coordenei junto com o Marcelo Vitorino a mobilização do Geraldo Alckmin, e ali a gente percebeu que a mobilização tinha entrado numa outra fase, né? As pessoas, hoje com a internet, até no final eu vou deixar a dica de um livro aí para o pessoal, de 2 livros aí para o pessoal, mas um desses livros, que é o Novo Poder, ele fala isso, que o novo poder hoje da política é a capacidade de você aglutinar pessoas dentro desse contexto de um poder horizontalizado. Que é o quê? Cara, tá todo mundo com o celular na mão, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, daqui a pouco todo mundo vai ter TikTok, né? E então, assim, dentro desse novo, a gente percebeu que tinha um novo contexto ali na guerrilha o ano passado, e disse, cara, eu vou, a partir de 2019, para as próximas eleições, eu vou pegar o que eu acumulei nesses 20 anos de rua e de internet e ajudar as pessoas a organizar a sua mobilização a partir do zero. E é isso que eu tenho feito por aí. Então, assim, é uma história que vem desde os 14, 15 anos de idade. Eu fui um dos líderes do movimento Fora Collor, na época, em 92, com Lindbergh e outras lideranças aqui no Rio. Depois eu fui de entidades, eu fui de associação de moradores. Foram vários movimentos que eu participei, contra a construção de estação de tratamento de esgoto, na Rio 92. Então, eu sempre estive nesse contexto de mobilizar pessoas, seja para uma reunião, ou seja para atos com 100, 150 mil pessoas, que isso a gente já fez aqui no Rio também. Perfeito. Eu acho que tem bastante gabarito aí para a gente seguir para as próximas perguntas, né? E a próxima pergunta é a seguinte. Como é que a mobilização mudou? Eu quero que você fale um pouquinho como é que era a mobilização antes das redes sociais, né, já que você vem de um longo histórico, e é por isso que eu perguntei, né, do seu histórico, como é que era antes e como é que é hoje a mobilização com as redes sociais, né? Porque eu vejo que é tudo muito integrado, mas assim, explica melhor o que é isso. Gisele, essa é a melhor pergunta de todas. Essa é a melhor pergunta de todas. Pelo seguinte, eu tenho feito uma defesa de que não existe mobilização digital e mobilização de rua. Existe mobilização política. Mobilização digital e mobilização de rua são pernas da mesma mobilização e da mesma ação. Hoje em dia, vamos definir aqui o que eu conceituo como mobilização de rua. A mobilização de rua é aquela que o fim dela é na rua. Então, um panelaço é mobilização de rua. Um bandeiraço é mobilização de rua, um buzinaço é mobilização de rua, ou uma passeata, ou um ato de repúdio, ou de desagravo, né? Esses atos que a gente viu muito nas ruas aí desde 2000. Isso é mobilização de rua porque ela termina na rua. Assim, aquele ato termina na rua. A mobilização digital são aquelas ações que eu faço em que elas terminam na internet. O meu objetivo final e os meus KPIs vão ser de internet. Ou seja, eu mobilizo para uma live, eu mobilizo para o tuitaço,
né? Até aquela mobilização que você falou, às vezes um político, ele está apanhando num post que ele fez de uma questão polêmica, e hoje o que não falta no Brasil são questões polêmicas, né? Ele está apanhando num post, o que acontece? Essa é a gente considera ação digital, porque termina na internet. Só que com as redes sociais, com os aplicativos de mensagem, hoje eu tenho algo diferente. Por quê? Porque as pessoas estão recebendo muita informação e tanto a internet quanto a mobilização de rua, elas estão caminhando juntas. Porque eu chamo para um panelaço quando, né, aconteceu com a Dilma e está acontecendo com o Bolsonaro agora também. Né? Ele já sofreu o primeiro panelaço dele aí. Então, assim, ela é uma ação que ela vai ter o resultado dela na rua, mas ela é toda construída através do digital. Então, hoje, para fazer a mobilização, eu tenho que entender do processo de mobilização de pessoas e gostar de pessoas, como sempre teve que acontecer assim, mas eu tenho que minimamente entender dos processos de rede social, principalmente na mobilização WhatsApp, Telegram, Instagram, né, porque é ali que eu conduzo qualquer processo mobilizatório, seja ele na rua, seja na internet. Então a internet mudou muito, porque ela botou todo mundo com a informação horizontal na mão. Antes você conseguia hierarquizar isso, hoje em dia você tem um pouco mais de dificuldade. Isso vale tanto para quem é candidato, a pessoa que é candidata a vereadora, que precisa entender, construir um processo para si, que geralmente, Zé, o vereador ele tem uma equipe, né? Ele não vai conseguir contratar uma agência, contratar uma consultoria, mas isso também vale para parlamentares, para prefeitos, para órgãos públicos que têm uma equipe de comunicação, mas que muitas vezes essa equipe ela veio da academia ou veio do mercado, mas não tem essa experiência de rua. Então, entender esses dois processos pode ajudar tanto assessores quanto políticos que já estejam no mandato ou que sejam candidatos. Perfeito. Então, Respondi? A integração aí, respondeu. Então, a integração e não tem como ver isso de forma separada, né? Fala para mim, né? Qual é o potencial de eu mobilizar as pessoas nas redes e nas ruas? Qual é o potencial de eu integrar tudo isso? O potencial de você fazer tudo isso é você, por exemplo, polarizar um país, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Você tinha a esquerda, ela tradicionalmente, ela sempre dominou a mobilização, né? Então, ela era a esquerda que mobilizava, que fazia as pessoas irem para as ruas, fazer passeatas, fazerem atos, etc. e tal. Só que de 2014, 2015 para cá, a direita se empoderou também desse processo, né? Então, assim, é tão forte o poder da mobilização, é tão grande, que você hoje tem um país polarizado pela mobilização, né? Em Brasília, o ano passado, acho que o ano retrasado, não, foi no impeachment da Dilma, em 2016. Eu estava em Brasília, eu tenho até uma foto nesse dia no muro. Eu não sei se você lembra disso, acho que as pessoas, quem está assistindo a gente vai lembrar disso. O governo de Brasília ele chegou a colocar um muro na esplanada dos ministérios para dividir os manifestantes, para separar os manifestantes que eram a favor do impeachment e os manifestantes que eram contra. Então, assim, a gente já pode até falar golpe, né? Que o Temer falou que é golpe, o Temer falou que é golpe agora, né? Mas, assim, então, assim, para você ver o poder da mobilização. Ela conseguiu levar para Brasília, no mesmo espaço, multidões, porque eram multidões, era muita gente mesmo, sei lá, 30, 40 mil pessoas de cada lado, para defender o que acreditava e para fazer um barulho. A mesma coisa, quem é de São Paulo, quem passou por São Paulo ano passado, viu isso também na Paulista, né? Às vezes você tinha um ato pró-Haddad num sábado e um pró-Bolsonaro no domingo. E era assim, para além do que dizem de quantidade de pessoa, para quem estava ali era o seguinte, não tinha trânsito, você não conseguia andar, a Paulista inundada de gente. Então, a mobilização ela tem um poder muito grande. Por quê? Porque quando você tem pessoas mobilizadas com você, você não está sozinho. Você tem
A pessoa que está mobilizada contigo, ela é a pessoa que te defende na cozinha. Eu costumo dar o exemplo assim, na festa de criança, né, que os adultos ficam na cozinha comendo enquanto as crianças estão brincando. Então, assim, quando você tem uma pessoa mobilizada, é ela que defende o seu nome lá, é ela que vai defender o teu nome no grupo de WhatsApp da família, é ela que vai te defender numa discussão no almoço de trabalho. Então, a mobilização é o cerne do processo político, a gente pode dizer hoje. Perfeito. Então, já que você falou tudo isso, né, e eu estou aqui para tirar tudo de você, para ensinar o pessoal a mobilizar, eu quero saber se tem um passo a passo de eu fazer uma mobilização. Então, assim, vamos supor, eu sou uma candidata a vereadora, tá? E eu quero uma receitinha, um passo a passo. Por onde é que eu começo a fazer a mobilização? Conta para mim. Vamos lá, então vamos lá. Eu preciso começar agora. Então, como é que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é abrir a agenda do seu celular. Esse é o primeiro passo para candidaturas menores, candidaturas de vereadores. Eu sistematizei, aí tem uma palestra minha no YouTube, é só colocar no YouTube Mobilização Política, que o pessoal vai encontrar aí minha palestra lá, em que eu coloco os entes... Link, tá? Vou colocar o link na bio, tá? Vou colocar o link na bio, tá bom? Por favor, pode colocar. Em que eu separo ali quem são os entes da mobilização. Então eu falo, você tem os embaixadores. Quem são os embaixadores? É quem está contigo mesmo. É aquela pessoa que você liga para ela a qualquer hora do dia ou da noite, pede uma ação e ela te responde na hora. Ela já foi validada, ela já caminha contigo. Aí tem parente, geralmente, que é embaixador, amigos mais próximos. Os militantes, né? A militância, aí geralmente vem do partido, ou vem do mesmo campo ideológico, mas os militantes mesmo, aqueles que são filiados, os entes partidários, que aí o pessoal do partido, que nem sempre, a pessoa que é do seu mesmo partido, você consegue mobilizar, às vezes tem outros interesses por estar no partido. E aí a gente tem os simpatizantes, que são do mesmo campo ideológico, mas que não estão com você. A gente tem os indiferentes, que é a maioria da população. Alguém até colocou aqui embaixo, né, quando eu falei da polarização, alguém colocou aqui, tem 30% para cada lado e 40% no meio. Esse 40% é a população em geral mesmo, que está preocupada com o seu dia a dia. E os haters? Depois a gente fala de hater. Mas o passo a passo, a primeira coisa é eu identificar, e aí eu posso começar pela minha agenda do celular, quem são as pessoas que eu posso contar. Então eu pego a minha agenda aqui agora e falo assim, bom, deixa eu ver aqui aquela pergunta que eu fiz no início. Se eu tivesse um evento amanhã de lançamento da minha candidatura, com quem que eu poderia contar? Já faz uma lista de quem são as pessoas que você poderia contar e chama essas pessoas para uma reunião. Você começou a mobilizar. Você já tem pessoas e todo mundo já tem um grupo mínimo de pessoas que já está convencida do projeto. A partir daí, é organizar a base de dados e organizar o sistema de captura de dados. Uma outra coisa que eu tenho... Só tomar uma água aqui. Captura de dados. Uma outra coisa, a captura de dados. Porque uma outra coisa importantíssima no processo de mobilização e que qualquer seja um parlamentar, seja um senador, o gabinete de um senador, seja um candidato a vereador, pode começar hoje, é a capturar dados das pessoas. Então, o que eu não vou fazer mais? Reunião sem lista de presença. E eu até dou uma dica melhor. Não é só lista de presença. Põe o número do seu celular numa tela lá, num PowerPoint, para as pessoas no momento da reunião e peça a elas para salvar o número do seu celular no celular delas, te mandarem uma mensagem, porque aí você consegue colocar todo mundo em lista de transmissão. Então, o passo a passo, os primeiros passos para a mobilização é identificar quais aqueles militantes já engajados que eu já tenho, que todo mundo tem, então identificar isso, identificar quem são possíveis militantes que eu tenho que me aproximar um pouco mais, organizar isso, pode ser uma planilha Excel, ou pode ser para quem, né, um jovem mais antigo, organiza nem que seja no papel
e aproveitar todas as oportunidades que você tiver para capturar os dados das pessoas e alimentar sua base de dados. Perfeito. Eu percebo ainda, acredite se quiser, que tem muito pré-candidato que tem vergonha de fazer isso, Fabrício. E assim, né, a gente está no jogo, a gente está na chuva para se molhar. Então, assim, eu acredito que os dados, tem uma frase que diz, né, que os dados é o novo petróleo, né, e é exatamente Sim. isso. Então, assim, dado é ouro. Quanto mais número você tiver, quanto mais gente você tiver que salvou o seu número, gente, isso é ouro, né? E vai ser ainda mais. É igual a ação, né? Você está comprando ação agora e elas vão valorizar ainda comprando, né? Eu penso que é bem dessa forma, né? Então, as pessoas tinham que ter vergonha, só para complementar o que você falou, para quem tem vergonha disso. As pessoas tinham que ter vergonha de quando chega na época da eleição, você começar a mandar coisa para as pessoas para quem você nunca mandou nada. Aí tinha que ter vergonha de fazer isso. Porque isso é feio. Sim. É feio. Você falar com uma pessoa hoje e nunca mais fazer um contato com ela, aí quando chega na semana da eleição, manda um santinho para ela achando que ela vai votar em você. Isso é feio, e fazer disparo em massa também é feio, para a lista que você não tem. Isso aí que é feio. Gente, ó, eu amo esse homem, gente. Como é que pode? Eu amo. Ele é o guru da mobilização para mim. Agora vocês não entendem por quê. Então vamos dar sequência aí. Você falou do passo a passo. E assim, pela internet, vamos falar agora de rede social. A gente já falou de WhatsApp, que é importante ter contato e tal. Mas pela internet, como é que eu começo uma mobilização pela internet? Então, se você tiver isso selecionado, né? Se você tiver o seu público selecionado, eu sei com quem eu posso contar. Se você tiver listas de transmissão organizadas, porque você se preocupou em capturar os dados das pessoas, isso vai facilitar muito quando você tiver que enfrentar uma batalha na internet. Essa live que a gente está fazendo agora, devem ter pessoas que estão aqui dentro que receberam via lista de transmissão minha, que são alunos meus que eu mandei lista, que eu capturo esses dados e mandei a lista de transmissão. Mandei mais cedo e mandei agora para poderem entrar, avisando que a gente já estava ao vivo. Então, quando eu tenho eu preciso fazer uma mobilização na internet, a primeira coisa que eu faço é ligar para os meus embaixadores. E aí vale anotar, gente. Eu falei ligar para os embaixadores. É ligar mesmo, pegar o telefone, ligar para o embaixador e dizer, amigo, preciso que você mobilize mais pessoas para mim. Porque aí você garante que a pessoa recebeu sua mensagem. E aí, eu, através dos meus embaixadores que mobilizam outras pessoas, eu vou manter a militância mobilizada durante aquela ação. Então, eu vou dar um exemplo aqui mais claro, de quando a gente tem um debate na TV. Por exemplo, quando a gente tem um debate na TV. Como que eu faço o procedimento de um debate na TV? Eu mando um card de manhã cedo, avisando que à noite tem um debate. Só para avisar. Todo mundo recebeu, tá? Fica ali no recall da pessoa. Quando vai chegando perto do debate, e durante o dia, eu ligo para os meus embaixadores. E vou dizendo, olha, vou precisar de você hoje no debate das 10 da noite, vou precisar de você. Então, vai aglutinando as pessoas que vão entrar com a gente, e eu crio um grupo específico para aquela mobilização. Então, é um grupo focal. Ele vai, inclusive, acabar depois da ação. Mas eu crio um grupo para as pessoas que querem ajudar naquela mobilização. Quando dá na hora da ação, do debate em si, eu vou alimentando as pessoas. Aí eu tenho uns cards prontos que o candidato falou alguma coisa, aí eu digo, olha, ele falou isso agora, vamos lá, vamos comentar. E aí eu vou para o processo de motivação da militância que está engajada naquele post ou está assistindo para poder comentar. Se for no Facebook, é no Facebook, se for no Twitter, é no Twitter. E o mais importante, o Felipe botou um negócio aqui que me chamou a atenção, que eu vou responder também. O mais importante é o quê? É eu ir motivando as pessoas e ao final da live ou da ação, eu reconhecer as pessoas. Porque você falou um negócio muito importante no começo aqui, que eu ainda não tinha entrado. Você falou assim, muitos políticos acham que mobilização é você ficar pedindo as pessoas para curtir, para comentar post, né? E, em geral, é isso que os políticos e as equipes, elas pedem das pessoas. Mas é difícil alguém
depois que acaba a mobilização, retornar para essa militância e agradecer, e parabenizar, e dizer, olha, hoje a gente venceu mais uma guerra, hoje a gente venceu mais uma batalha. Então, o meu processo de mobilização, eu atraio as pessoas, eu converto as pessoas para o projeto, eu mobilizo as pessoas e depois eu reconheço as pessoas. Quando é uma equipe física que está comigo, eu no outro dia, ou eu vou lá e pago o almoço de todo mundo, ou eu trago um chocolatinho para todo mundo. Eu gosto de dar o talento, eu sei que é um trocadilho, mas assim, eu dou um talento para cada um, para reconhecer o talento da galera. Então, né, é importante manter a galera motivada e, no final, reconhecer o trabalho de todo mundo. Cada vez que você reconhecer o seu militante, ele fica mais fiel a você. Fabrício, aqui me acendeu a luzinha da psicóloga, piscou aqui agora, e eu tenho que fazer uma pergunta de psicóloga, né? Do que você falou de mobilização, o que me parece é que mobilização não é só relacionamento que você tem que fazer com a sua equipe, mas a mobilização, ela é um sentimento de pertencimento, né? Que quem é mobilizado tem que ter. É isso, eu tenho que gerar esse sentimento de pertencimento. É exatamente isso, Gisele, você matou a charada. É isso, é o pertencimento, porque uma coisa que acontece muito, a gente vê muito em campanha. Por exemplo, eu que trabalhei muito em mobilização, então, às vezes assim, eu tinha a equipe o dia inteiro na rua e eu conseguia, com muito esforço físico, fazer com que essas pessoas ficassem à noite no comício, numa mobilização de comício. Aí, quando acaba o comício, geralmente, o que acontece? O candidato, ele vai com o pessoal mais próximo do gabinete ali, eu costumo dizer assim, ele pega o pessoal que tomou banho, que está mais cheiroso, porque não trabalhou tanto como a equipe de rua, e vai para um restaurante jantar. E aquela equipe que ficou 12 horas na rua defendendo o nome dele, às vezes tem problema até de transporte para levar esse pessoal embora. Sabe, eu já vi a equipe de rua ser transportada em caminhão. Então, assim, como é que você quer que esse cara tenha o pertencimento, tenha esse sentimento de pertencimento, se na hora que é de colher os ouros de pequenas ações, você não coloca ele dentro disso? Então, é pertencimento. Você tem que convencer as pessoas de que aquela batalha é uma batalha delas. E você só tem pessoas mobilizadas em uma rede de mobilização eficiente quando as pessoas se sentem na obrigação de defender o projeto, porque o projeto é delas também, né? A gente tem um exemplo aí hoje que se fala muito de petista e bolsonarista, né? Que quem não é petista nem bolsonarista, às vezes não consegue nem manter o diálogo. Mas é por quê? Porque aquelas pessoas estão tão convencidas que elas mesmas se tornam o candidato. Parece que é com ela. Quando você fala mal do candidato dela, parece que você feriu o sentimento mais profundo dela, porque ela tem o sentimento de pertencimento. Você está certo, é isso. Tem uma amiga minha, Priscila de Sá, que ela fala isso, né? Que você deve lutar batalhas dignas de você. Eu acho que a mobilização é justamente isso, né? Se você quer mobilizar alguém, você tem que mostrar para a pessoa que essa batalha, que é sua, também é uma batalha digna dela, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? E você só vai mostrar isso mostrando a sua essência, né? Trazendo tudo aquilo de muito próximo que tem, que é quem você quer mobilizar, né? Então, eu acho que é... Exatamente. Me fala uma coisa, e fora da internet? Qual que é o segredo de mobilizar fora da internet? O segredo é basicamente o mesmo. Obviamente, aí eu vou entrar até num ponto que você colocou agora, você tem que ter, essas pessoas, elas têm que vir por um propósito, né? Você tem que mostrar que a batalha é digna delas, como você colocou, né? Quando eu tenho isso claro, quando eu consigo convencer as pessoas de que aquela batalha é digna delas, eu vou para o mesmo processo. Aí eu vou fazer um processo, um checklist tipo de organização de evento mesmo, e vou de novo da mesma forma. Eu vou ligar para os meus embaixadores, e aí abro um parênteses para o Felipe falou que eu não ligo nem para ninguém, eu não recebo ligação de ninguém e tal.
né? Exatamente por isso que eu falei ligar para o embaixador. Porque o fato de você receber um telefonema hoje é uma coisa especial. É como se você recebesse uma carta escrita à mão. É uma declaração, né, de amor, quase, né? É uma declaração de amor, quase, né? Tipo assim, pô, pegou o telefone e me ligou. Então, assim, é uma coisa importante. Então, é isso mesmo. Então, a mobilização de rua, ela só tem um fim na rua. Mas é a mesma coisa. Eu vou ligar para os meus embaixadores, eu vou... Através desses embaixadores, nós vamos estabelecer um plano de convencimento de uma militância maior. Eu vou identificar onde estão os meus simpatizantes, e aí entra o simpatizante, por quê? Um exemplo agora dos estudantes. Eles conseguiram mobilizar contra os cortes na educação, né? Fizeram atos no país inteiro. Por que eles conseguiram isso? Porque a pauta era muito específica de uma categoria. E mesmo que a pessoa não fosse ligada às entidades ou aos partidos que estavam liderando aquele movimento, aquela luta era digna para elas. Então, assim, não, eu tenho que parar porque eles estão dizendo que a minha escola pode fechar, que a minha universidade pode fechar, que eu posso perder a minha vaga. Então, eu organizo os meus embaixadores, eles organizam a minha militância, e eu, junto com os meus embaixadores e os meus militantes, eu vou criando uma onda, eu crio uma avalanche que os simpatizantes vêm junto, e se essa onda for uma onda forte, eu consigo trazer uma boa parcela de indiferentes também para participar comigo. E aí, seguir as regras básicas de organização de um evento, né? Então, eu tenho que ter lista, eu tenho que ter tenda, eu tenho que ter aí cuidar da infraestrutura, de som, de tudo isso, porque tudo isso é muito importante na mobilização de rua. Sim, é todo um conjunto, né? Perfeito. A Maria, ela colocou aqui, se você não acha que a equipe de rua vai ser substituída pela militância digital. Eu acredito que é todo o conjunto de uma obra, né, Fabrício? É o conjunto de uma obra. É assim, porque o militante que ele está na rua, ele também é o digital, né? E vice-versa. Exatamente. Exatamente. Principalmente, assim, vale lembrar que a gente vive num país, que o Brasil tem 5.200 e poucos municípios. Desses, 5.000 são pequenas e médias cidades. E em pequenas e médias cidades, ainda vai ter a campanha de rua. Ela ainda existe nas pequenas e médias cidades. Então, eu não acredito que ela vai ser trocada, não. Mas você precisa ter estratégia para pegar o teu exército de rua e transformá-lo também num exército digital. Uma coisa que não vai acontecer, já digo aqui para quem vai fazer campanha ano que vem, uma coisa que não... Desculpa. Uma coisa que não vai acontecer é você ter equipe de rua e achar que eles não vão olhar o WhatsApp enquanto estão na rua. Claro. Batendo de porta em porta. Claro que eles vão usar o WhatsApp. Então, o que eu faço, e eu fiz nas últimas 2 campanhas? Eu peguei essa equipe que eu sabia que já estava com o WhatsApp na mão e fiz um acordo. Disse, olha, galera, é o seguinte, eu sei que você vai olhar o WhatsApp, você tem família, enfim, por N motivos, você vai olhar seu WhatsApp, você vai entrar no seu Facebook. Para a gente não ficar brigando e a relação ficar ruim, eu vou te mandar por dia uma série de tarefas que eu gostaria que vocês cumprissem também. Então, eu acabo agregando aquele exército de rua para o meu exército digital. Eu acredito que a saída seja essa, seja você unir as duas coisas. Isso me trouxe assim, um exemplo que eu acho que eu quero perguntar para vocês, dá para a gente comparar. Antigamente, quando a gente estava entrando numa empresa, você tinha que ter um curso de datilografia. E depois você teve que ir se especializando. Então é a mesma coisa, você pegar um militante de rua e dar um upgrade nele, né? Agora eles têm... Exatamente. Seria mais ou menos isso, uma capacitação, ou seja, não só mais militante de rua, mas também capacitar ele, é isso, né? É isso. A Mari Tavelli está aqui lembrando aqui, são 5.570 municípios. Obrigado, Mari. Adoro esse pessoal de exatas. É isso. Foi isso que, por exemplo, eu e o Marcelo Vitorino, a gente fez o ano passado. A gente viajou o país treinando as equipes de rua para o digital. Então, eu treinava aquele pessoal que estava na rua. Primeiro, eu mostrava para eles que, cara, se você está numa guerra, é o seguinte, o time é seu. Então,
perder não é só o candidato que perde, você também perde, porque você está na batalha junto. Então eu preciso de você na rua, mas eu preciso de você também nessa frente. E assim, a gente teve resultados com isso, porque eu aproveitava que a pessoa já estava na rua e durante o dia eu ia mandando algumas tarefas para ela e ela ia cumprindo no digital. Então assim, quanto mais gente eu tinha na rua, mais gente eu tinha no digital automaticamente. Sim, se a gente pensar nessa questão de capacitação, é um ganho muito grande, porque você tem um militante versátil, né, que não está só na rua, mas também no digital. Então, assim, se a gente olhar e for estratégico, eu acho que ganha muito. Vamos lá, para a 8ª pergunta. Eu quero saber qual que é a diferença principal para uma mobilização para executivo e uma para legislativo. Qual que é a diferença dessas duas? Porque uma vez que nós temos aqui na live, gente, do executivo e do legislativo. Tá. Bom, a do executivo, você fala a situação, né? Não a oposição, né? Porque a da oposição é mais fácil. De uma candidatura, assim, na verdade não tem muita diferença, não. Mas a questão é que para uma candidatura do executivo, eu vou ter que ter, além de ter os meus embaixadores, de ter os meus militantes, eu vou ter que ter isso em vários segmentos da sociedade. Porque para uma eleição executiva, eu preciso de 50% mais um dos votos. Então eu não vou conseguir isso só com um nicho. Na eleição do legislativo, eu vou trabalhar apenas os simpatizantes praticamente. Então, na eleição do legislativo, eu preciso, se eu sou da causa animal, eu não vou gastar meu tempo tentando mobilizar as pessoas que têm outras causas na vida. Eu vou buscar só as pessoas da causa animal, porque eu preciso de 0,1% dos votos da cidade, eu preciso de 1%, eu sou o vereador mais bem votado, talvez, da história do município, né? Então, eu preciso achar 1% de pessoas que defendam a mesma bandeira que eu defenda e, dentro do processo de mobilização, eu convencer essas pessoas que eu sou a melhor para representá-la. Eu costumo dar um exemplo nos meus cursos e palestras, que é um exemplo que eu aprendi, eu gosto de citar sempre a fonte, para depois eu não passar vergonha na frente, mas é um exemplo que eu aprendi com o senador Regufe. Que ele diz o seguinte: você tem que transformar o seu eleitor num cupido. Eu gosto sempre do exemplo do cupido. E aí vamos lá lembrar quando a gente é mais jovem, né? Um rapaz quer chegar já é uma linguagem jovem que eu estou usando aqui, mas ele quer conhecer uma menina, ou a menina quer conhecer um rapaz, mas a gente tem vergonha de chegar no outro. Qual que é a tática mais usada, eu acho que desde que o mundo é mundo? Né? Você pede, não é assim? Tipo, eu chego na sua amiga e falo assim, pô, fala com ela para mim lá. Né? Você pede a amiga da pessoa para falar com ela que você está gostando dela e falar bem de você para ela e tal, e etc e tal. O processo de mobilização é a mesma coisa. O que você tem que construir são cupidos desses, são pessoas que te representem diante das outras pessoas e que falem bem de você e que usem a credibilidade delas para poder passar essa credibilidade para você. É uma transferência de voto inversa, sabe? O pessoal fica assim, quantos votos o Lula transfere, o Bolsonaro transfere? A mobilização, ela trata de quantos votos qualquer pessoa transfere para um candidato. Então, assim, isso é muito importante na mobilização, porque ela trata da transferência de votos do cidadão comum para outros cidadãos comuns. Então, no executivo, quando eu for organizar minha base de dados, eu vou organizar essa base mais segmentada e vou estabelecer ações de mobilização para todos esses segmentos. Então, eu vou reunir com o pessoal da igreja, com o pessoal do clube, eu vou segmentar isso e vou tratar com todos os segmentos da sociedade. E no legislativo, não. Eu vou tratar apenas com aqueles segmentos que já sejam simpatizantes da causa que eu digo que estou resolvendo. É isso. Fabrício, eu vejo esse negócio de cupido, sabe? Eu não sei, acho que eu ando meio romântica, os coraçõezinhos do lado subindo, né? E eu quero fazer mais... Amo os coraçõezinhos. Ando muito romântica. E assim, o que um cupido tem? Ele tem flecha, né?
Eu acho que o que você tem que dar para o cupido é flecha, né? Não adianta você fazer cupido se você não der flecha para acertar os coraçõezinhos, né? E o que é a flecha? A flecha é você dar tudo aquilo que você falou ali, dar ações para a pessoa fazer, né? Para a militância fazer, deixar tudo muito bem claro, né? Porque assim, entregar para ele, ó, tá aqui as flechas, acerte todos os corações se você puder. Então, eu acho que não adianta você só querer mobilizar se você não dá as ferramentas necessárias para que a pessoa que está mobilizada possa acertar o alvo, não é verdade? Eu acho que essa também é uma outra preocupação. Qual é o conteúdo, né? Qual é a flecha que eu estou dando para acertar o coração certo? Que coração é esse, né? Olha isso. Exatamente. Primeiro, tá vendo? É profunda, a mobilização é profunda. É exatamente isso. E aí, uma outra coisa que já deve estar sendo produzida agora pelos candidatos é este conteúdo da mobilização. Principalmente quando você, lá na SWOT, aí você deve já ter outras pessoas aí para falarem disso, mas a gente faz a SWOT lá no começo da campanha. Aliás, já devia ter feito a SWOT antes de decidir ser candidato. Mas, por exemplo, se eu sei quais são os meus pontos positivos e as ameaças que eu tenho, então, vamos falar disso. Já deixa os vídeos com a resposta gravados agora. Para quando a tua militância, o teu militante, ele chegou no grupo, ou ele te mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu vim aqui, eu estou conversando com uma pessoa aqui, e eu falei isso de você, e ela apresentou essa objeção. A pessoa apresentou, o que eu faço? Né? E aí não adianta o político ou o coordenador de campanha ficar estressado aqui, ficar nervoso com quem está fazendo essa pergunta. Não! Você tem que ter o arco e a flecha. Diz assim, você faz o seguinte, você vem aqui, tá aqui o link, você pega esse link e manda para ele. E tá aqui, ó, vai ter a reunião dia tal, tá aqui o link da inscrição da reunião, você manda ele para a reunião dia tal. E pega o contato dele que depois a gente liga. Então, assim, dar esse suporte para a pessoa que está na ponta é realmente muito importante. Então, assim, não é só você mobilizar as pessoas, é também ter uma régua de conteúdo por trás que embase essas pessoas para lutarem por você lá no front, né, eleitoral. É isso. Hoje o meu radarzinho de psicóloga está bem antenado, está bem aceso. Isso me faz lembrar que uma das funções que nós temos que ter também, isso eu falo do pré-candidato, eu falo de quem está na campanha, é cuidar da inteligência emocional da militância, né, de quem você mobiliza. E cuidar da inteligência emocional, porque eu já vi gente que foi mobilizada, já vi militantes fazer coisas que, ao invés de contribuir, acabaram, pelo contrário, né, prejudicar. Então, você tem que cuidar da inteligência emocional. E como é que você blinda a inteligência emocional de alguém que você mobilizou? Dando ferramentas para ela, ferramentas racionais, para que ela não deixe o emocional falar mais alto na hora. Então, assim, a ideia de criar os vídeos é brilhante, porque assim, você dá uma base racional para ela não levar o emocional do digital para as ruas. E isso hoje eu acho que faz uma grande diferença, né? Cada vez mais. Exatamente, exatamente. E assim, lembrar que a campanha é uma coisa estressante para todo mundo. A campanha é estressante, a pressão da campanha é muito grande. E o militante, também é matéria do curso, dos meus cursos isso, o militante ele vem por expectativa de poder. Todo mundo tem expectativa de poder. Então, quando chega no processo da campanha, uma coisa que é muito comum são aquelas pessoas que são mais próximas do candidato, vamos até colocar um termo assim, mais graduadas dentro da campanha, elas se sentem no direito de se estressarem por conta da pressão e não colocam o seu tempo à disposição de ouvir o militante que está na rua, de escutar esse militante que muitas das vezes é confuso, muitas das vezes ele vem estressado mesmo, ele às vezes não entende direito, mas você tem que ter uma equipe de mobilização que, acima de tudo, que goste de gente. Sabe, assim, eu gosto muito de lembrar isso, sim, que goste de gente, sabe? E aí é uma bandeira que eu, Fabrício Moser, defendo, sabe? Se você tiver numa campanha, quando eu entro, quem trabalhou comigo na campanha do Alckmin, se tiver alguém aí pode confirmar o que eu estou falando. Se você tiver numa campanha, você vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniões. Se a pessoa que serve o café ainda estiver sendo chamada como a moça do café, tá errado.
sabe? Tá errado. Porque ela também é parte da equipe, ela também pode ser uma militante, ela é uma eleitora, e eu só fico tranquilo numa campanha quando todo mundo sabe o nome dessa pessoa e ela é considerada parte da equipe, né? Então, acontece muito isso das pessoas não lidarem com a inteligência emocional da sua militância, porque acha que as questões que a militância apresenta são questões muito rasas. Mas não, são as questões das pessoas, é o que você falou. São questões, aí é psicologia, são questões das pessoas, as pessoas têm as suas questões, as suas formas de reagir, e a campanha tem que estar preparada para lidar com isso, porque senão uma militância que muito organizada, ela pode implodir durante o processo eleitoral. Exatamente. E problema vai ter todo dia. E aí a gente e problema vai ter todo dia. Com certeza. E a gente volta na questão do pertencimento, né? O pertencimento ele tem que ser 360, ele não pode ser top-down, entendeu? Ele tem que ser 360. O pertencimento é isso, é você, a moça do café não ser chamada de moça do café, e ela saber que ela não é chamada de moça do café porque ela não é, né? Ela também é alguém que pertence ao grupo, né? A gente já vai para o final. Inclusive, aproveitar só para mandar um abraço para a Diana, que era quem fazia o nosso maravilhoso café lá na produtora, nossa querida Diana. Que delícia, que delícia. A Diana e a Andresa. A Andresa cuidava da limpeza e a Diana do café. Você sabe que elas são fontes de informação, assim, valiosíssimas, né? Claro, claro. São as minhas maiores fontes de informação, sabe? Mas vamos lá, vamos seguir. A gente está indo para a 9ª pergunta, então já vamos encaminhando para o final aí. Se o pessoal tiver pergunta também, já coloque aqui, porque as que passaram eu não consegui ver. Mas vamos lá. Vamos falar, né, do Faz-me Rir, né? Vamos falar quanto é que custa eu mobilizar, né? Qual é o investimento que eu devo fazer quando eu penso em mobilizar as pessoas? Porque a gente também tem que pensar isso. Não existe almoço grátis. E tem um custo a mobilização. Qual é esse custo, Fabrício? Fala para mim. Bom, basicamente é um custo de uma equipe mínima de mobilização, mínima de mobilização, considerando a internet e tudo. Eu preciso de ter pelo menos um redator, um videomaker, alguém que vai fazer a captura. Eu preciso ter pelo menos um diretor de arte, um profissional de edição de vídeo /motion, né? E aí, 2 ativadores, que são as pessoas que vão cuidar da organização de lista de WhatsApp, de planilha, etc. Então, assim, 6 pessoas é uma equipe mínima de mobilização. Aí vai dentro daquilo que precisa, assim. Obviamente, se eu estou em campanha, eu preciso que essas pessoas tenham um carro, que tenham possibilidade de se locomover, de ir para os eventos. Aí eu vou agregando aquilo para o que eu quero. Mas se você dividir a mobilização dentro de cada evento que você vai fazer, dentro de cada ação que você vai fazer essa planilha de custo por ação. Por ação. E aí é importante, assim, você ter alguém dentro da campanha pensando a mobilização o tempo inteiro. Né? Eu tenho feito algumas consultorias, eu faço o planejamento, eu deixo pronto a mobilização para a pessoa, mas isso só não basta. Isso é muito bom porque a pessoa já tem já fica pronto o processo, mas eu treino alguém, precisa alguém treinado lá para poder pensar essas estratégias de mobilização o tempo inteiro. Então, assim, 6 a 7 pessoas é uma equipe básica de mobilização aí que dá para você começar um bom trabalho já. Felipe, mas fala pra mim, eu sou uma vereadora de interior, eu não tenho 6 pessoas, o que eu faço? Não tem. O que eu faço? Eu me mobilizo? Não. Aí, olha só, é o que eu falei, o vereador, ele basicamente é a equipe, né? Então, assim, ele em algum momento, ele vai ter que procurar um DA, alguém que faça as artes dele, vamos colocar assim de forma bem crua, né? Alguém que faça as artes finais dele, vamos dizer assim, é alguém que faça os vídeos dele. Então ele vai contratar isso de uma vez só. O resto, ele vai fazer com os embaixadores. Aí a candidatura a vereador, ela é uma candidatura muito mais de mobilização do que de comunicação, porque é muito mais de fazer reunião, de aglutinar a gente.
o candidato a vereador ele tem que chegar, faltando 10 dias, 15 dias para a eleição, ele tem que ter os votos dele contados, sabendo quem são os eleitores e com nome na lista de transmissão. Então, é muito mais uma questão de mobilização do que de comunicação. Então, ela não vai contratar todas essas pessoas, não. Ela vai contratar esses serviços freela quando ela precisar e a parte de ativação de organização, ela com mais uma, duas pessoas vão fazer. Seja numa planilha no Excel, seja numa tabela do Word, mas o importante é tirar pelo menos 1 hora do dia para fazer organizar isso, para dar uma passada por esse checklist, né? E organizar essa parte da mobilização. Então, assim, se você não tem dinheiro, você tem que usar o tempo a seu favor e a organização. Então, assim, eu tenho muito dinheiro para gastar. E beleza, aí você gasta, aí faz, erra, faz de novo, põe gente na rua. Se você não tem dinheiro, você vai ter que ser mais organizado e otimizar melhor o seu tempo para compensar essa fraqueza, vamos dizer assim, que você tem, que é não ter dinheiro. Sim, bota fraqueza nisso, né? Que acho que a maioria anda fraco. A maioria anda fraco. Fabrício, vamos lá, vamos para a última pergunta e depois nós vamos responder a pergunta do João aqui, que pergunta sobre mobilização, que eu acho que a gente até respondeu algumas partes. Qual dica você deixa, né, qual a sua dica de ouro para mobilização hoje? A minha dica de ouro para mobilização hoje é: capture contato em todas as oportunidades que você tiver e coloque o número do seu celular salvo no celular das pessoas para que elas estejam em lista de transmissão, e não só lista de transmissão, para que se o WhatsApp cair, para que se a internet for proibida na última semana da eleição, você possa se comunicar por telefone ou por SMS com essas pessoas. Então, aproveite todas as oportunidades. A partir de hoje, não faça nenhuma reunião, nem que seja com 3 pessoas, que você não saia dali com contato dessas pessoas. Como você falou, contato é petróleo. Então, capture os contatos em todas as oportunidades. Eu falo todas as oportunidades, porque a pessoa que é candidata a vereadora, Gisele, é aquela pessoa que, ela às vezes, ela está na fila do hospital e ela consegue puxar um assunto e levantar uma problemática ali na fila do hospital com outras pessoas. E aí ela sai de lá empolgada, porque eu fiz, porque eu falei, porque eu conversei. Mas, se você teve essa oportunidade de conversar com essas pessoas, chame essas pessoas para uma segunda conversa, faça a questão da lista de transmissão, pegue os contatos dela. Se a pessoa não sabe salvar, você mesmo salva o seu número no celular dela e te manda uma mensagem e põe essa pessoa na lista de transmissão. Então, a dica de ouro que eu dou é capture lead ou contato, como a gente chama, em todas as oportunidades que você tiver. E siga meu perfil no Instagram. Sim. Também seu perfil, enquanto isso eu vou buscar as perguntas. Quem quiser seguir você no Instagram, qual que é o seu perfil? @Fabrício Moser. @Fabrício Moser, com S. Perfeito. Esse jeitinho que tá aparecendo aí, simples assim. Não tem ponto, não tem underline. Simples assim. Não, simples assim, simples assim. Então vamos lá. Tem 20 perguntas aqui. Como fazer a mobilização do mandato de um prefeito de uma cidade de 100 a 150? Nós temos 30 segundos para responder essa, menos agora, 20 segundos. E essas técnicas também vale para cidade pequena, vale para cidade pequena. Vamos lá. 10 segundos e a gente já está terminando. Deu 1 hora de live. Para as duas. Uhum. A resposta é muito simples. Comece agora. E sim, tudo que eu falei dá para aplicar em todas as cidades. Pronto. Em todas